Uhul! E aí, galera? Tudo tranquilo? Cultura Hardcore. Mais uma vez, meu nome é Elismar Júnior. Pode chegar com o pé na porta. E antes de começar o vídeo, quem não tá inscrito aí, se inscreve no canal, dá uma força, ative o sininho e dá o like lá, beleza? Roda aí a vinheta. E aí, galera? Uhul! Essa noite. Muito bom dia pra você, muito boa tarde pra você se está vendo de tarde, muito boa noite pra você se está vendo de noite. Nós vamos estar falando de um cara que eu admiro faz tempo já, me ensinou muito já. E hoje nós vamos falar do Hudson Taylor, conhecido como o Homem da China. Por outros é conhecido como o pai das missões no interior da China. E eu queria, antes de começar, eu queria citar um escrito dele. Não são os grandes homens que transformam o mundo, e sim os fracos e pequenos, nas mãos de Deus. Você entendeu, velho? Eu queria só citar, sempre eu cito algum escrito de alguém, né? Ele é de lar cristão. Com 5 anos, ele falou que queria ser um missionário. Mas com o tempo, na adolescência, ele foi ficando mais apático, ficou meio cético. E com a oração da irmã e da mãe, ele veio a se converter com 17 anos. Algumas histórias contam que a mãe dele entrou pro quarto, certo dia, falou que só ia sair de lá quando tivesse uma resposta da parte de Deus. E horas depois ela saiu glorificando a Deus porque ela tinha entendido que ela tinha sido ouvida. Então ele veio se converter logo depois, com 17 anos ele já se converteu já. Foi para fazer faculdade de medicina porque ele tinha visto que faltava saúde na China, né? Na China morria muita gente por falta de atendimento, então ele achou que isso aí ia ser um meio muito bom para se achegar àquele país. Uma missão médica é com certeza a chave para abrir toda a China ao Evangelho, Dr. Parker. É entusiasmador pensar assim. Hudson certamente enxerga o potencial. Começou a estudar mandarim, era a língua lá, né? Teologia, ele começou a fazer teologia, grego. Ele teve essa visão, esse entendimento que a missão dele era para a China e ele traçou um percurso para ele já. Traçou uma meta, né? E começou a envolver, estudar. Ele começou a frequentar a igreja e lá na frente ele decidiu que nos domingos ele não iria mais nos cultos de domingo, ele e da irmã dele. E começou, ao invés de ir pro culto, eles começou a bater de porta em porta, pregando o evangelho, na redondeza lá, principalmente nas mais carentes. E aquecia no coração dele a ir pra China. Então, com 21 anos, converteu com 17, com 21, ele foi pra China. E aconteceu que no trajeto navio, aconteceu alguns acidentes no navio. O que estava programado para ele chegar com 40 dias, demorou 5 meses e meio. Que doideira, né? 40 dias para quase 6 meses até chegar na China. Ele foi para a cidade de Hong Kong, onde ele começou a visitar as vizinhanças mais longe, povoado mais concentrado de população, né? Mas como o pessoal não tinha contato com o estrangeiro, ele sempre era alertado sobre o perigo de ir para esses lugares, né? E nesse primeiro contato ele foi para mais de 50 povoados. Seu filho Jesus pagou por nossos pecados, morrendo na cruz em nosso lugar. Isso é realmente verdade? Sim, honorável senhor. Ele, para ser mais bem aceito, com o tempo ele viu que tinha pouca aceitação pelos povos, porque ele era estrangeiro, né? Então ele se igualou a eles nas vestimentas e no cabelo. É muito louco essa sequência, porque ele rapou a cabeça daqui pra frente, igual o chinês lá mesmo, rapou pra frente e aqui deixou o cabelo crescer, rabinho de cavalo, e as vestimentas também. E isso tornou ele mais bem visto pelos chineses, mais aceito, né? Mas, contrapartida, os cristãos começaram a colocar de lado e reprovar essa atitude dele. Oh, que horror! O que é isso? Deus o abençoe, Hudson. Como vocês podem encorajá-lo? Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi em todos os meus anos de China. Porque é um perfeito disparate. Mas o importante é que surgiu o efeito, né? Mas muita loucura, né? O cara cortar o cabelo, rapar a cabeça, metade da cabeça. O negócio dele era propagar o evangelho, né? Ele se casou, mais pra frente, com a missionária de lá, que era órfã. Ele tem 5 filhos. E, infelizmente, com o tempo, em questão de 3 anos, ele perdeu 4 filhos e a esposa dele veio a falecer. Mesmo na cama, ele chegou nela e falou sobre a questão que ela estava morrendo. Você sabe que você está morrendo?
Ela falou, não, como é que você sabe? Você tá desfalecendo, né? Explicou pra ela. E ela vai e fica triste por conta de deixar ele, não porque ela tá partindo, né? Pra tá com Cristo. E ele pergunta se ela tava com medo. Ela fala, não, nunca teve sombra entre mim e Cristo. Eu achei muito interessante essa visão dela. Ela tava triste porque ia deixar ele sozinho numa época difícil. Pra você ver, você vai pregar o evangelho e perde 4 filhos e a esposa em tão pouco tempo. Muita loucura, cara. Tem que ter muita testificação, né? Tem que ter muita ousadia pra você se entregar dessa forma, né? Tinha muita certeza nele. O feito pioneiro de Hudson Taylor e de centenas de outros que se tornaram seus colaboradores na missão interior da China estabeleceram um padrão de metas para outras missões de fé em outras áreas do mundo. Antes de 6 anos, ele ficou doente, teve que voltar para a terra natal dele, foi consultar com o médico e os médicos falaram que ele não poderia voltar para a China. O estado dele era muito tenso. Isso para ele foi o fim. O cara era apaixonado pela China. Nessa daí, ele ficou 6 anos lá. Mas ele sempre pensava na China. Ele até chegou a citar, são 1000 pessoas morrem sem conhecer Cristo, sem ter a paz de Cristo. A preocupação dele era vida eterna, né? Eternidade. Pregar o evangelho, salvação. Se eu tivesse 100 vidas, eu as daria todas pela China. Mas logo depois desse tempo que ele ficou recuperando, ele voltou com alguns missionários, conseguiu continuar a dar prosseguimento ao trabalho e levou muita gente para a China como missionário, né? Através dos apelos que ele fazia para mais missionários na China. A grande comissão não é uma opção a considerar, é uma ordem a cumprir. Estamos não só profundamente tocados pela morte de Grace, mas desafiados pela coragem e fé que vocês dois têm demonstrado durante esse tempo de provação. Em 1900 aconteceu uma grande tragédia, uma carneficina na China. Houve uma perseguição muito grande e um grupo começou a matar mesmo. Foram centenas de missionários mortos, centenas de cristãos mortos. Foi uma época muito triste na China. Inclusive, em uma província tinha 58 missionários. 21 missionários eram filhos de Hudson Taylor, filhos na fé, né? Eles foram mortos. Ele não estava lá, né? Nessa época. Ele tinha sofrido outro problema de saúde e tinha se retirado de volta de novo. Ele era meio adoentado, né? Sofria de problema de coluna muito, muito sério. E ele lamentava muito. E ele carregava cartas que eram filhos dele, né, na fé. Ele punha na cama e olhando aquelas cartas, né, que eles mandavam, né, o pessoal que era enviado. E foi assim que ele morreu. Na última ida dele na China. Ele foi enterrado na China. 5 anos após essa grande tragédia, ele morreu ajoelhado na cama, morreu sem sentir dor, né? Ela alega que ele não sentiu nada, ele só se foi. Através dele foram enviados 1.153 missionários à China, através dele. E ele dedicou 52 anos da vida dele para a obra de Cristo na China. Morreu com mais de 70 anos, ele morreu. E 52 anos foram dedicados realmente à obra na China, né? A divulgar o evangelho. As pessoas iam visitar ele no escritório, né? Era um grupo de missões, né? E há relatos de que no escritório eram caixotes que tinham como móveis, porque ele acreditava que os cristãos deveriam se dispor a ajudar. Isso tinha que partir dele. Então ele não tinha apego com essas coisas. E era bem, bem simples. Quem ia lá achando que ia ter uma estrutura muito louca, o cara era bem focado mesmo no evangelho. Mas ele passou fome, cara. Ele passou falta de comida, falta de dinheiro. Não tinha dinheiro, porque com o tempo, a missão que tinha enviado ele estava sem verba para ajudar. Então ele passou fome. Mesmo tendo curso de medicina, falando várias línguas, né? A maioria das pessoas que a gente conhece faz medicina para ganhar dinheiro, né, cara? O cara tinha uma visão muito mais além disso. A visão do cara era ajudar as pessoas através do conhecimento que ele tinha em medicina, né? Eu tenho ele como um cara que foi hardcore pra caramba e não queria saber o que os religiosos iriam falar. Ele tava lá pra cumprir o chamado dele. Ele tinha convicção daquilo lá que ele tava fazendo, convicção do chamado dele, e ele fala que se ele tivesse 1 milhão de libras, ele doaria tudo para a China. Se ele tivesse 1 milhão de vidas, todas elas seriam dedicadas à China. Ele se retrata logo em seguida falando que ele daria para Jesus, para Cristo. Todo esse tempo ele daria pró de Cristo. E isso não era da boca para fora. Pela trajetória dele, poucas pessoas se entregariam de uma forma tão intensa. O cara não é músico, mas foi um cara hardcore pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Até a próxima. É nóis. Uhul!